Voltamos a falar da tragédia. Segundo a Fundação Estadual do Meio Ambiente, a forma de separação do minério mais usada no estado é a de barragens. De acordo com a última atualização do inventário de barragens em Minas, realizado pela FEAM, o estado tem 744 estruturas cadastradas. Destas, 679 apresentaram estabilidade garantida por um auditor independente, o que representa 92,5% do total. A Prefeitura de Itabirito informou que todas as licenças ambientais e de operação da empresa Herculano Mineração estão em dia e que irá acompanhar a apuração do que provocou o deslizamento de terra. Um homem morreu atropelado por um ônibus do MOV na Avenida Paraná, no centro de Belo Horizonte, nessa tarde. O SAMU chegou a tentar socorrer a vítima, mas o idoso de 62 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As causas do atropelamento serão investigadas. Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado na região. E foi transferida para o CTI do Hospital Risoleta Neves a mulher que foi atropelada por um ônibus do MOV dentro da estação Vilarinho nesta terça-feira. A vítima passou por uma cirurgia na perna esquerda e chegou a perder massa muscular por causa da fratura. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã. A mulher atravessava a pista quando foi atingida pelo coletivo de uma linha metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava parado para um pedestre atravessar e não teria visto a vítima quando arrancou o ônibus. O estado da vítima é estável, mas ainda não há previsão de alta. Cadeirantes enfrentam dificuldades para embarcar em ônibus na capital. E um acidente nesta semana envolvendo uma criança trouxe à tona esse problema. A dificuldade de Silas já começa no deslocamento até o ponto de ônibus. Sem acompanhante, ele precisou de ajuda. O coletivo se aproxima. Silas dá o sinal e se depara com mais um transtorno. Quer elevador? Com as mãos, o motorista responde que não. Sem o equipamento, o cadeirante é obrigado a esperar por outro ônibus. E se tiver compromisso com hora marcada... Aí atrasa. Atrasa tudo. 20 minutos depois, um ônibus com elevador aparece. A motorista se esforça para encostar o veículo próximo ao meio-fio. A trocadora aciona o sistema de acessibilidade. Mais uma vez, Silas precisa de ajuda, agora para embarcar. Com o movimento do ônibus, é preciso tentar se equilibrar. O uso do cinto de segurança torna-se indispensável. Hora de descer, dessa vez sem ajuda. Nem sempre o motorista que está atrás do ônibus tem paciência. Silas ficou paraplégico aos 20 anos de idade após ser atropelado na Avenida Antônio Carlos. Desde então, convive com os percalços e constrangimentos. Hoje nenhum para cadeirante, nem para idosa. Aí você tem que ficar esperando, ou então pedir uma pessoa para dar sinal para você, para depois você conseguir pegar o ônibus. Segundo a BH Trans, a frota de ônibus em Belo Horizonte é de pouco mais de 3.200 veículos. Desses, 86% contam com o elevador. O restante, ou seja, 14% dos ônibus, ainda não tem o sistema de acessibilidade. Joaquim, que também perdeu o movimento das pernas aos 23 anos, após cair de uma estrutura metálica durante o trabalho, sabe bem das dificuldades enfrentadas no dia a dia. Às vezes os motoristas não encostam o ônibus bem rente ao meio-fio, aí se torna até complicado em poder entrar no ônibus, né? No início da semana, uma criança de 6 anos que é deficiente física e a mãe dela ficaram feridas após caírem de um elevador para cadeirantes em um ônibus. A empresa responsável pelo ônibus fez uma inspeção no elevador que funcionou normalmente. O medo e a insegurança de andar de ônibus desta estudante de design gráfico, que já nasceu sem movimento nas pernas, a levaram a investir em uma autoescola. Eu não consigo pegar um ônibus sozinha, porque tem um elevador, eles não têm os níveis certos com o elevador. A pessoa do trocador, ele não sabe manusear ele, entendeu? Então, não só o elevador, mas como o próprio cadeirante, ele não tem um domínio da situação. Então é muito perigoso, uma pessoa pode cair, acontecer uma série de coisas mais graves.
A BH Trans informou que apura o acidente de segunda-feira e prevê a punição dos responsáveis e ainda que realiza um programa de treinamento dos motoristas e cobradores para garantir a correta operação dos elevadores dos coletivos. E agora vamos falar de futebol. Invicto a 21 jogos, o Cruzeiro recebe o Bahia amanhã, último adversário que conseguiu surpreender a equipe celeste no Mineirão. O Cruzeiro conta com a força da torcida no Mineirão. A Raposa não perde no estádio há 21 jogos. No Campeonato Brasileiro deste ano, foram 7 partidas, 7 vítimas. Eu acho que a gente tem que manter esse ritmo de jogo que a gente está tendo no Mineirão. Os times que vêm jogar no Mineirão sabem que a gente fica mais forte. Não tem como negar, o favoritismo é do Cruzeiro. Mas Marcelo Oliveira toma alguns cuidados. Afinal, foi o Bahia a última equipe que desbancou a Raposa no Mineirão. 37ª rodada do Brasileirão do ano passado. Eram duas equipes em situações opostas também. O Cruzeiro festejava o título. Já o Bahia lutava para não ser rebaixado. E a surpresa aconteceu. Com gol de Anderson Talisca no finalzinho, os baianos venceram por 2-1. A gente fazer o nosso melhor, trabalhar direitinho para que a gente não venha ter nenhuma surpresa e venha procurar vencer os jogos. O preparador físico Carlinhos Neves falou hoje sobre as contusões que estão aí atrapalhando o Atlético neste Campeonato Brasileiro. Ricardo Feller. As contusões viraram tema importante aqui na Cidade do Galo. São 10 jogadores no departamento médico. O último deles, o volante Rafael Carioca, que sofreu uma lesão muscular no último domingo contra o Botafogo. Daqui para frente, a tendência é que diminua-se os treinamentos com bola e aumente o trabalho na academia, piscina, musculação. Nós estamos apenas retomando um padrão anterior que nós já tínhamos e isso com mudança de comissão técnica por algumas necessidades, por algumas prerrogativas, né? Nós, até para que o Levir pudesse conhecer melhor os atletas e também entender, compreender e colocar suas ideias em prática, nós tivemos que mudar um pouquinho esse padrão, essa rotina, que agora, em função de todos esses acontecimentos, nós estamos retomando o que nós já fazíamos, né? Com tanto sucesso em 2013. E o América, foi goleado por 5-2 pelo Ceará ontem em Fortaleza e viu a distância para o G4 da Série B aumentar para 5 pontos. O Ceará abriu o placar aos 8 minutos após Eduardo driblar Leandro Guerreiro e chutar forte de perna esquerda. Aos 22 minutos, Ricardinho cruzou e Sandro fez 2-0. O América reagiu no primeiro tempo com gols de bola parada. Adalberto aos 25 minutos e Vitor Hugo aos 34 empataram o jogo para o Coelho. 2 minutos depois, Magno Alves aproveitou a falha da defesa e colocou o Ceará na frente. Aos 16 minutos do segundo tempo, Adalberto conseguiu salvar em cima da linha, mas Eduardo aproveitou o rebote e tocou para Magno Alves marcar mais um. O último gol do Ceará no jogo saiu aos 27 minutos. Eduardo driblou 2 adversários e chutou na saída de Fernando Leal. A seguir, novas informações da tragédia e a opinião de especialista em meio ambiente sobre o acidente na mina. Não perca, é às 7h06 agora. Jornal Band Minas. Oferecimento